A todos, camaradas, como estão? Tudo bem? Está tudo bem? Sei que é preciso. Os cumprimentos da praxe a quem torna este congresso possível, ao grande candidato e a todos os militantes de base que aqui estão hoje, como eu, e agradecer pela vossa presença e pela vossa atenção. Caros camaradas, venho falar-vos da crise na habitação e a forma como nós debruçamos sobre ela na nossa Moção Geral de Estratégia, Moção Global de Estratégia. Mas para falar disso, preciso-vos falar de um país diferente do nosso. Vou-vos falar do país das chinchilas. Meus caros, a certa altura no país das chinchilas, as chinchilas deixaram de conseguir comprar casa, arrendar casa e construir casa própria. Nas malhas urbanas onde havia empregos, as chinchilas deixaram de se conseguir erradicar. Deixaram de conseguir procriar, emancipar-se, deixaram de conseguir pensar nos seus projetos, quer de negócios, quer pessoais, ao nível das chinchilas. Havia uma grande confusão na cabeça daquelas chinchilas, porque lhes tinham vendido antigamente que não havia ninhos para elas, porque o mercado não era suficientemente liberalizado, e quando o mercado se liberalizou ao máximo, deixou de haver casas para elas porque havia falta de oferta. Ora, as chinchilas, que têm uma maior literacia financeira do que nós, rapidamente perceberam que falta de oferta significa que o preço vai subir. E, meus caros, o preço dos ninhos subiu e muito. Na capital do país das chinchilas, chamemos de Lisboa, já era praticamente impossível as chinchilas viverem. O mais próximo que uma chinchila estava de entrar numa casa em Lisboa era se essa chinchila fosse a vendedora da Chemax ou da 121. Vendiam-se casas naquela capital a esquilos, a falcões, a raposas, a quem podia pagar, nunca às chinchilas. Haviam mais de 8 mil milhões de animais naquele mundo. Havia já quem, por brincadeira, chinchilas diziam que era preciso 8 mil milhões de casas em Lisboa para atender àquilo que era a oferta para equilibrar o preço naquele mercado. Ora, como entre 1991 e 2015 as famílias de chinchilas só aumentaram 22% e o número de fogos de habitação aumentou 32%, eu vou pedir a benevolência de quem já cá não volta mais de nenhum ano. É a minha última vez. Muito obrigado. As chinchilas perceberam rapidamente que não havia um problema de oferta no mercado de habitação. No país das chinchilas, cerca de 700 mil fogos estavam devolutos. Só 2% da habitação era pública. No país das chinchilas, a única solução para aceder a um ninho era o endividamento. No país das chinchilas, da década de 90, o primeiro-ministro, Dr. Aníbal Chinchila Silva, acabou com os contratos... Dr. Aníbal Chinchila Silva acabou com os contratos vitalícios no mercado de arrendamento. Mais tarde, a ministra Assunção Xixas... Não está a contar o meu tempo. Mais tarde, a ministra Assunção Xixas, peço desculpa, acabou com o prazo mínimo de 5 anos no mercado de arrendamento. Meus caros, começou a selva em Lisboa, ou como algumas chinchilas chamaram, começou a reabilitação urbana, o embelezamento da cidade e os cofres da Câmara encheram-se. Entre 1987 e 2011, o Estado daquele país das chinchilas investiu 9,6 mil milhões para o apoio para a habitação. Meus caros, 73% deste valor foi para a bonificação dos juros da habitação. No país das chinchilas, o IRUP, Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana do país das chinchilas, mal geria o seu património, mal sabia a composição do seu património e não tinha casas para atender à crise. No país das chinchilas saiu-se já bem depois dos 30 da casa dos pais. No país das chinchilas, os fundos de investimento mal pagavam IRS, mal pagavam IRC, mal pagavam IMI, mal pagavam IMT. Os 5 maiores fundos de investimento imobiliário, camaradas, naquele país, pagavam só mesmo entre 4% a 10% de imposto sobre os seus resultados. Isto num país que há 7 anos tinha um governo socialista. No país das chinchilas, os estudos indicam que cerca de 25 pontos percentuais são dados como benefícios a estes fundos de investimento. Meus caros, nos países das chinchilas, para quem não sabe, isto significa que se está a incentivar a que o capital seja alocado no setor da habitação. Isto num mercado completamente sobreaquecido e muito perto de gripar, se já não gripou.
significa que não estamos a permitir que os nossos investidores canalizem o investimento para setores mais produtivos e mais transacionais da nossa economia. Vou terminar. Só dizendo que no país das chinchilas, uma empresa, um indivíduo ou uma família podem ser proprietários de bairros inteiros de centenas de habitações, enquanto, por outro lado, a maioria das chinchilas já nem tem dinheiro para pagar os 10% que o BDP, ou Banco do País das Chinchilas, pede para a entrada de casa. No país das chinchilas, quem recebe um ordenado de 5 mil paga cerca de 40% de IRS, mas quem recebe a 5 mil em rendas só paga 28%. No país das chinchilas, camaradas, era mesmo muito difícil arranjar casa. Deixem-me concluir dizendo que havia uma juventude bem intencionada no país das chinchilas, uma juventude de esquerda, tal e qual como é a nossa. Mas, infelizmente, só haviam 3 tipos de medidas que esta juventude lhes trazia. As boas, mas que não conseguia forçar um governo a levar a cabo. As paliativas, que ia fazendo com apoios a subsídios, mas que não tratavam do problema de fundo. E as que, na minha humilde opinião, são francamente más, como a isenção de IMT, que retira às autarquias fundos importantes para a construção de habitação pública e que canaliza os jovens para mais endividamento. O conselho que tenho para dar à juventude do país das chinchilas e que deixo aqui para nós hoje é que se repense o conceito de propriedade nas áreas metropolitanas. Quem é que pode, afinal, ser dono de cidades no século XXI? Que se repense a tributação dos rendimentos patrimoniais e que se pague mais do que 28% acompanhando a tributação no fator do trabalho. A tua colaboração. As 2 últimas frases, peço desculpa. Que repense todas as isenções desprovidas de qualquer sentido no mercado tão sobreaquecido, que assuma abertamente a falência do mercado livre em gerir as habitações e que explique à população porque é que deve caber ao Estado esta gestão. Que exija nova construção, expropriação se necessário, reabilitação de todos os municípios já neste mandato. Que os 10% de habitação pública não sejam uma meta equidistante a que nunca chegamos. Que crie um sistema nacional de habitação condizente com os rendimentos dos trabalhadores que dela precisam. E, por último, que seja assertiva, exigente para com o seu governo, sem flexibilidade, porque, tal como as chinchilas, camaradas, também nós precisamos de um sítio para viver, também nós precisamos de construir a nossa vida, também nós precisamos de ser felizes. Obrigado.